Vamos abrir em 1 Coríntios 13. Vamos ler o final do 12, verso 31 de 1 Coríntios, que diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então Paulo está falando, dando prosseguimento à questão dos dons espirituais. Ele está encorajando, os irmãos a procurar com zelo os melhores dons. No entanto, ele passa a mostrar um caminho sobremodo excelente. Então, se quisermos encontrar os melhores dons, não podemos pegar atalhos, Nós temos que pegar o caminho que é sobremodo excelente. Deus tem um caminho para os dons. E esse caminho é o caminho do amor. Todo caminho que leva aos dons que não seja o amor, do ponto de vista de Deus, é um falso caminho. São atalhos, São sugestões humanas, especulações, religião, competição, Normalmente o nosso ego, ele quer encontrar dons, mas não quer transitar o caminho do amor. Por quê? Porque no caminho do amor nós temos despojamento de qualquer egoísmo, de qualquer vanglória. No caminho do amor nós encontramos a cruz de Cristo, É como que você encontra um portal para você entrar no caminho do amor, e esse portal é a cruz de Cristo. Então, a motivação correta para os dons deve ser o amor. O amor é aquela mola mestre que nos empurra para os dons espirituais. Se nós perdermos a base do amor, a nossa motivação vai ser errada. Quando nós temos o amor que nos impele aos dons, então o resultado vai ser a edificação da igreja. Agora, quando não é o amor que está nos impelindo, nós vamos ver então vanglória humana, Isso é um perigo muito grande, porque os dons, eles têm que manifestar Cristo. Os dons são meios para Cristo ser dispensado à igreja. E somente quem trilha o caminho do amor pode compartilhar de Cristo através dos dons espirituais. Mas é possível usar os dons para expressar a si mesmo, Então é possível ter dons, mas não trilhar o caminho do amor. Eu acho que todos nós nos lembramos da história de Saul, Saul foi um homem cheio de dons. Ele foi um rei ungido por Deus. Ele tinha autoridade para governar, tinha liderança, era um homem belo, como nenhum outro. No entanto, era um homem obstinado. Ele não trilhou o caminho do amor. Apesar de ter dons dados por Deus, ele não tinha o quebrantamento, ele não tinha o tratamento, a disciplina do Senhor na vida dele. Então, chegou o momento que ele passou a usar os dons e a posição que Deus deu com uma motivação errada. Ele passou a manipular a nação de Israel através dos dons espirituais. Então, é um perigo muito grande alguém exercitar dons na igreja e não conhecer o caminho do amor que nos leva ao quebrantamento. Já Davi não. Davi foi alguém que tinha dons, mas muito mais do que ter dons, Davi era alguém que amava o doador, Ele amava o próprio Senhor. Me dá a entender que quando Paulo está falando sobre o caminho sobremodo excelente, e agora o capítulo 14, ele diz assim, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Me parece que ele está falando do próprio Senhor. Só o Senhor é o amor, O amor não é uma coisa à parte da pessoa do Senhor. De maneira sucinta, Deus é amor. João fala isso, Deus é amor. Como que nós vamos seguir o amor? Não é uma coisa abstrata, é uma pessoa. E se nós seguirmos o amor, então nós podemos com zelo procurar os melhores dons. Às vezes não temos dons nitidamente reconhecidos ou claro para nós, mas nós temos uma pessoa que habita dentro de nós. E essa pessoa é maior do que os dons.
Quando a Bíblia diz seguir o amor, quantas vezes, irmãos, nós temos inspirações do Espírito Santo dentro de nós para fazer coisa que não tem tanto a ver com dons sobrenaturais, mas tem a ver com a graça de Deus que está nos levando a servir. Será que nos lembramos de João 3,16, aquele versículo clássico da Bíblia, né? Quem que lembra de João 3,16? Especialmente os mais novinhos aí. Como que é, Jéssica? João 3,16. Ok, muito bem, Jéssica, parabéns. Então, o que levou Deus a dar o seu único filho pela humanidade? Segundo esse versículo. O amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando existe amor, haverá doação, haverá entrega, né? Haverá serviço, e é um amor assim incondicional, é um amor que não espera receber algo em troca. E é tão grande esse amor do Senhor, porque no pensamento do original, se só houvesse você no mundo, ainda assim Deus amaria você de tal maneira que daria o seu único filho por você. Ou seja, nós devemos ver que Deus amou o mundo inteiro, mas Ele também amou individualmente a cada um de nós. Tamanho foi o amor do Senhor. Foi o amor que o levou a enviar o seu filho, e foi o amor do filho que o levou a entregar a sua vida na cruz. Quando existe esse amor, né, também trabalhando em nosso coração, nós somos levados a servir o Senhor, servindo os irmãos. E quando temos esse amor, nós temos entrega, né? Nós temos uma rendição total para a glória do Senhor. Então parece que em contrapartida, os irmãos em Coríntios, eles queriam dons, mas a motivação não era o amor. O que estava assim, induzindo eles aos dons espirituais não era o amor, porque eles perderam a consciência do supremo propósito do Senhor. E agora eles tinham dons, mas eles eram meninos. Então nós poderíamos resumir que enquanto o amor se trata de uma pessoa, os dons se trata de virtudes que essa pessoa dá para nós. Nós às vezes queremos as virtudes do Senhor sobre as nossas vidas, mas temos dificuldade de aceitar sermos transformados na mesma imagem do Senhor. Nós queremos usar os dons do Senhor sendo nós os senhores de nossas vidas. Nós nos governamos, nós nos dirigimos, nós fazemos quando temos vontade de fazer, e por isso nós usamos os dons. Mas a vontade de Deus é que essa pessoa gloriosa que é o nosso Senhor, ela seja o nosso maior alvo, a nossa maior ambição, né? Entre aspas, né? Que a nossa busca não seja os dons, a nossa maior busca seja a pessoa do Senhor. Paulo, quando chega a atingir maturidade mais elevada, ele diz que teve por perda todas as coisas. Ele inclusive abdicou do seu conhecimento, de suas posições, de tudo que ele possuía, para ele poder conquistar esse nível mais elevado que é conhecer a Cristo. Conhecer o amor. Então assim, embora Paulo fosse um homem cheio de dons, a sua maior busca, a sua maior entrega, o seu maior alvo era a própria pessoa do Senhor. Ele não se aferrava aos dons, ele não desprezava tampouco os dons, mas ele sabia que os dons são para serviço, enquanto que conhecer a Cristo é o ponto mais elevado da carreira cristã. Um dia, o funcionamento dos dons eles vão cessar, mas o relacionamento com o Senhor ele é eterno. Então só a comunhão profunda com o Senhor pode gerar o serviço espiritual de maneira ajustada. Marta certa vez estava servindo, né? E dá a entender que ela tinha muitos dons naturais, né? No entanto, ela estava fazendo algo para o Senhor, mas desajustado do Senhor. E ela reclamou, né? Senhor, você não se dá conta que eu estou aqui servindo sozinha e minha irmã está aí aos teus pés, né? E o Senhor fala: Marta, Marta, você está ansiosa, né? Afadigada com tantas coisas, né?
E só uma coisa é necessária: Maria escolheu a boa parte, não vai ser tirada. Qual foi a boa parte? O amor, a entrega, a rendição, a comunhão. Ela seguiu a pessoa do Senhor. Enquanto que Marta seguiu o caminho do serviço. Mas ela não passou pelo caminho sobremodo excelente. Ela estava na margem ali da comunhão com o Senhor. Então é possível servir ao Senhor, e quanto mais servir nesse sentido de distração, nós vamos ficar mais distante do Senhor. E passamos a reclamar dos irmãos, como Marta reclamou da sua irmã. Tem gente que serve o Senhor e esse serviço se torna o maior impedimento dele conhecer o Senhor. A busca não tem que ser o serviço. A busca tem que ser a comunhão profunda com o Senhor. E o serviço é a consequência dessa comunhão. Quando o nosso serviço ele procede da comunhão, então nós transmitiremos essa comunhão com Cristo para as pessoas que estão sendo servidas por nós. Alguém pode ministrar a palavra e transmitir conhecimento. Mas alguém pode ter uma comunhão mais íntima com o Senhor e ele transmite Cristo através do conhecimento. A vontade de Deus é encher todas as coisas de Cristo. Por isso ele quer que a gente trilhe esse caminho sobre modo excelente. O alvo dele não são os dons, nem mesmo o serviço em si. O alvo dele é Cristo em todas as coisas. E os dons são meios para que Cristo seja distribuído, né? Então os coríntios tinham muitos dons, mas eram rasos no conhecimento do Senhor. Por isso eles tinham contendas, divisões, discussões, vanglória, né? Carnalidade. A gente se lembra, né, que o Senhor falou em Mateus 17, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Naqueles dias muitos me dirão, né? Naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônio, não curamos. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque em verdade eu não vos conheço. Você percebe? Eles não trilharam o caminho sobremodo excelente. Eles exercitaram dons, talentos, virtudes e fizeram muitas coisas boas, porque pregar o evangelho é bom, expulsar demônio é bom, curar pessoas é correto, mas isso não pode substituir a nossa união com Cristo. Então, assim, Deus quer que façamos essas coisas como resultado da nossa união com Cristo. Porque se houver união com Cristo, não seremos nós que estaremos servindo, mas será a graça de Deus através de nós que vai ser manifestada. É a graça do Senhor que flui em nossas vidas. É claro que de alguma maneira nós trabalharemos, mas nós trabalharemos na graça. E o perigo de buscar os dons sem o amor ou sem conhecer o Senhor é que pode virar um ativismo carnal, cheio de consciência própria, né? Nós estamos certos que temos que fazer coisa. E aí separamos as coisas erradas para fazer o certo. E quando fazemos o certo, morremos. Porque somos nós que estamos fazendo num esforço mental, um esforço carnal. Então essa situação de Mateus 7 é exatamente isso. Eram eles que estavam fazendo, e não Cristo através da vida deles. Quando o Senhor fala, eu não vos conheço, é a mesma ideia que diz lá em Gênesis, né? Conheceu Adão, Eva e gerou Sete, gerou Abel, quer dizer, é gerar através da relação, do relacionamento. Porque eles não tinham comunhão com Cristo, eles não geraram a manifestação de Cristo. Não era o Senhor que estava se manifestando através dos dons, eram eles mesmos que estavam se manifestando através dos dons. Paulo falou aos Coríntios assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. E ele está refutando aqueles que usavam a Bíblia para pregar eles mesmos. Pregar as suas opiniões, a sua própria liderança, né? Seus próprios caminhos. Tentar conduzir a igreja à sua própria maneira. Então, eles usavam a Bíblia para se expressar a si mesmo. Por isso que Paulo está sendo rigoroso, né, com essa questão dos dons, porque os dons não podem substituir a pessoa do Senhor. Quando uma igreja é muito nova, ela é totalmente dependente de dons.
E se não tiver cuidado, a reunião da igreja se torna um misticismo voltado aos dons espirituais. As pessoas vêm à reunião da igreja por causa dos dons. Mas vai chegando um momento que nós vamos conhecendo o Senhor, e como disse Paulo, quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, né? Discorria como menino, mas depois que cheguei a ser grande, deixei as coisas de menino para trás. Quando um filho se torna um pouco maior, basta ele olhar os olhos do pai e ele já sabe o que o pai está falando. Basta um semblante da mãe e um filho um pouco mais experimentado sabe o que a mãe e o pai quer. Quando nós conhecemos o Senhor pela vida de Jesus em nós, por aquela unção interior que habita dentro de nós, nós passamos a viver e a discernir as coisas de acordo com a vida de Jesus, de acordo com a pessoa do Senhor dentro de nós. Não quer dizer que Deus não quer usar os dons, mas quer dizer que é um perigo muito grande alguém não conhecer a Cristo e depender exclusivamente dos dons espirituais, porque é um caminho de muito engano, é um caminho de muito misticismo, né? Uma mulher recentemente grávida ou duvidosa se está grávida, né? Ela tem que ir ao médico algumas vezes, pergunta às colegas: você acha que está crescendo a barriguinha? E se o espelho falasse então, meu Deus, lá vem ela de novo, vai olhar de novo a barriga no espelho. Porque tem dúvida, ela não tem consciência, né? Não está convicta 100% que está grávida, e ela depende de um testemunho de fora, do médico, das pessoas, das circunstâncias, né? Mas quando aquela barriga começa a crescer, porque a criança está sendo formada, por mais que as pessoas e o próprio médico digam que ela não está grávida, ela sabe que está grávida. Ela não precisa mais do testemunho exterior. Por quê? Porque ela tem uma vida dentro dela. Agora ela passa a viver de acordo com essa vida que está dentro dela. Até o dia em que esse menino vier a se manifestar, porque ela vai dar à luz um filho, um varão, né? Então, é assim o crescimento da vida do Senhor em nós. Quando nós somos bebês em Cristo, nós não vivemos pela vida de Cristo dentro de nós. Aquilo que Paulo falou em Gálatas 4:19, né? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado. Ele não fala gerado, porque eles já tinham. Eles estavam grávidos, né? Mas fala de formado. Por quê? Porque eles não viviam pela vida de Cristo que estava neles. Mas eles viviam pelos dons. Eles viviam de acordo com as circunstâncias. Então é um perigo. Por isso que Paulo está dizendo: seguir o amor e procurar com os dons. Não está dizendo para você seguir os dons. Está dizendo para você seguir essa pessoa que está dentro de você. Essa pessoa que é a cabeça da igreja, que é o fundamento da igreja, que é o centro da palavra, que é o tudo para Deus. Ela é tanto o centro como a circunferência da obra de Deus, né? Se nós perdermos essa centralidade de Cristo por causa dos dons, nós correremos um grave perigo de colocar algo no lugar de Cristo. E não seremos transformados à imagem de Cristo. Nós seremos configurados à imagem dos dons, ou à imagem do exercício dos dons, né? O problema não está nos dons, nunca estiveram nos dons. O problema está na infantilidade dos que usam os dons. Seria como dar ferramentas nas mãos de crianças. Vai acontecer um problema na casa, com certeza. Pega uma casa como essa, né? Ali tem vários vidros ali naquela porta ali. Você dá um martelo, uma faca, tesoura, e várias ferramentas na mão de criança, não sei se chega até meio-dia. Vai estar tudo quebrado, rabiscado. Então, os problemas não estão nas ferramentas, né? Os problemas estão na maneira que as pessoas usam. E quem está usando, né? Então, Paulo está tentando trazer os irmãos de volta. E agora, no capítulo 14, Paulo vai mostrar: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Sigam o amor. Vai ser fácil, com essa compreensão, discernir quem está seguindo dons, mas não está seguindo o amor.
Porque ele vai ser tentado a servir só quando tiver uma manifestação sobrenatural de dons. Aqueles dons carismáticos, né? Mas ele ignora os dons da graça. Ou seja, aqueles dons que são talentos naturais que Deus nos deu para servir ao corpo de Cristo, servir aos santos, inclusive às pessoas do mundo. Então, esses dons da graça, esses dons que envolvem pessoalidade, que não depende tanto de uma manifestação sobrenatural, só quem estiver encharcado com amor é que vai poder se dar esse nível de serviço. É muito sutil, irmãos, porque alguém pode ser tremendamente soberbo, orgulhoso, e quando vem uma manifestação sobrenatural, ele prega, ele profetiza, ele canta, ele toca, ele faz muitas coisas boas, mas no decorrer da vida ele não tem vínculo com aquilo que ele falou, ele não tem experiência com aquilo que ele está falando. É possível encontrar alguém profetizando na reunião e chegar em casa e ele está brigado, marido e mulher, espancando os filhos, está com a vida endividada, pode estar com a vida toda enrolada. Porque os dons carismáticos são elementos espirituais que vêm sobre as pessoas. Mas o amor interior é uma vida que está nos transformando à imagem de Cristo. O amor vai nos levar à mudança de caráter. O amor vai transformar-nos na imagem de Cristo. Enquanto que os dons sobrenaturais, eles são independentes de mudança de caráter. Eles são elementos para o serviço. Nunca, irmãos, deveríamos cair no engano de achar que dons espirituais são sinônimo de maturidade, porque não são. Ninguém deve achar que é maduro porque tem dons espirituais. A prova clara disso é a igreja em Corinto. Se você quer encontrar a igreja carnal, leia a carta de Paulo aos Coríntios, as duas. Mas o que é sinal de maturidade? Então nós vamos encontrar que sinal de maturidade é viver pelo amor. É viver pela vida de Cristo, é sermos quebrantados pela cruz. E cada vez mais nós deixamos de viver a sombra no nosso ego e passamos a viver pela vida de Cristo. Nós esquecemos de nós, sem ao mesmo tempo deixar de sermos nós, né? O Senhor não quer aniquilar a nossa pessoalidade, né? Mas Ele quer aniquilar essa vida egoísta que gira em torno de si. É diferente uma coisa da outra. Quanto mais conhecemos a Cristo, menos queremos para nós. Menos faremos as coisas girar em torno de nós. Seremos totalmente do Senhor e pelo Senhor. Então, os dons não são sinônimos de maturidade. Mas alguém que é maduro usa bem os dons espirituais. Alguém que é maduro, ele quer ser cheio do Espírito Santo, ele quer ser cheio de discernimento, ele quer ser cheio de talentos espirituais. Por quê? Porque ele quer servir. E é isso que Paulo está falando à igreja em Corinto, né? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Você acha que é ser espiritual demais falar só com Deus? Não é. Ser espiritual, irmãos, é a gente falar com os homens aquilo que nós ganhamos da comunhão com Deus. Tem gente que gasta muito tempo orando, vive pelos quartos, pelas montanhas, por todo o caminho, jejuando, fazendo muitas coisas. Mas ele se torna alguém inacessível. Sabe o que é inacessível? Você não consegue tocar nele. Eu pergunto a você, se você pegar uma árvore frutífera, qual galho vai estar mais baixo? O que tem fruto ou o que não tem fruto? O que tem fruto, eles vão se quanto maior o fruto, quanto mais carregados os cachos de uva, né, mais os galhos se abaixam. E quanto menos fruto, mais altos os galhos vão estar. Não é verdade? Então, assim, quanto mais conhecemos a Cristo, mais humildes seremos, mais acessíveis as pessoas nós estaremos, mais as pessoas vão tocar em nós. E quando elas tocam em nós, elas são alimentadas.
Elas são tocadas pelo poder de Deus. Mas, irmãos, tem pessoas que falam muito com Deus, mas você quer tocar nele, estão lá em cima. Inacessível. Você acha que isso é espiritualidade? Não é. Nós precisamos conhecer o princípio da encarnação. Que ele, o Verbo, estava com Deus nos céus, mas ele se fez carne e deixou aquelas prerrogativas de glória com Deus para vir habitar na terra de trevas, onde os homens carecem da graça de Deus. Nós devemos subir às alturas para adquirir vida com Deus, poder com Deus, para depois vir e ministrar Cristo às pessoas. Você se lembra em Mateus 17? Jesus sobe o monte, leva consigo Pedro, Tiago e João. Ali ele se transfigura diante dos seus discípulos, né? Aí Pedro, aparece Moisés e Elias, né? E Pedro fala que é bom estar ali, se quisesse poderia fazer 3 tendas. O Senhor os encobre com a nuvem, repreende Pedro, né? O pai, diz que ele é o filho amado e a ele deve ouvir. É muito bom estar ali em cima vendo a glória do Senhor. Mas imediatamente diz a palavra que Jesus desce do monte. Por quê, irmãos? O que estava acontecendo lá embaixo do monte? Você se lembra? Alguém lembra o que estava acontecendo em Mateus 17? Tinha um jovem endemoniado e o pai estava agoniado e os discípulos não puderam expulsar. Então, assim, parece ser espiritual ficar lá em cima, mas não é. O subir é para nos capacitar para descer. Na verdade, irmão, se não descemos, significa que nunca subimos. Se nós não temos graça, se não amamos as pessoas, se não falamos às pessoas, se não temos nada para dar aos que têm fome, aos que estão em trevas, endemoniados, nós nunca subimos ao nível mais elevado com o Senhor. Hoje é uma posição espiritual de estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E quanto mais profundo for a nossa comunhão com o Senhor, mais paixão teremos pelas almas perdidas. Mais teremos algo do Senhor para servir aos irmãos. Por que às vezes somos tão rasos? Porque não conhecemos nem temos comunhão profunda com o Senhor. Então esse texto ele está mostrando principalmente que profetizeis. Por quê? Porque aquele que fala a língua, ele não fala com os homens, ele fala com Deus. Só que, na verdade, o Verbo se fez carne para falar com os homens. Nós temos que falar com Deus, mas o mundo está em trevas e a igreja precisa de edificação. Então nós vamos ao Senhor ter comunhão. E daquilo que ouvimos do Senhor, que experimentarmos com o Senhor, é a vontade dele que venhamos repartir com os nossos irmãos. E também repartir com aquele que está perdido. Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Nós temos ainda um engano. Parece que os irmãos mais espirituais são aqueles quietinhos. Meu Deus, eles não dão trabalho nenhum. Comportados. Faz mal para ninguém. Mas também não estão prestando para nada. Isso não é espiritualidade. Isso é uma vida centrada em si mesmo. Como eu já falei algumas vezes, se você olhar os 4 evangelhos e ler sem chegar ao fim, no ponto da traição, nós somos tentados a pensar que o traidor será Pedro e Judas vai ser o apóstolo mais maduro. Porque Judas não dava trabalho nenhum. Não contendia, não se rebelava, não discutia. Raramente você vê o senhor repreender Judas. Acho que nem sei se repreendeu. Acho que tem uma vez, quando a mulher derrama aquele vaso de alabastro, né, e ele fala, que desperdício, por que não dá aos pobres, né? Mas dificilmente você vai lembrar do senhor reclamar com Judas. Ele é, excelente, muito bonzinho. E o que ele tinha de Cristo, irmãos? Absolutamente nada. Parece que o inferno vai ter muito mais crente bonzinho. Enquanto que o céu vai ter muito crente que, porque amaram o Senhor tremendamente, eles fizeram algumas coisas desajeitadas, como Pedro fez muitas coisas.
mas o alvo era acertar. O alvo era atingir as pessoas. O alvo era servir. Deus não espera que sejamos perfeitos para servir. Deus espera que amemos a Ele e uns aos outros para servirmos. E enquanto nós servirmos, Ele vai nos aperfeiçoar. Não é verdade? Às vezes as pessoas lêem aquele texto lá em Apocalipse, né? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os tímidos. Aí, puxa, peraí. Feiticeiro, tudo bem. Mentiroso também, né? Homicida, assassino, tudo bem, mas peraí, se os tímidos vão ficar de fora? Não é assim que está na Bíblia? É assim. Por que classifica tímido junto com feiticeiro, com homicida, com toda essa classe de gente ruim? Porque o tímido é aquele que não se expõe porque ele se ama demais. Né? A timidez ali significa nada mais, nada menos do que não se revelar às pessoas, não falar, não servir, porque ele não quer errar. Ele quer sempre manter uma aparência de que ele é muito bom. Pedro é completamente o contrário, né? Pedro estava sempre sendo repreendido, porque Pedro esquecia dele. Ele tinha um coração de acertar. Sempre Pedro estava falando, discutindo, indagando, perguntando, confrontando, até brigando. Mas Pedro era alguém que amava o Senhor. Todo alguém que ama o Senhor, ele vai ser alguém intenso, né? Então, irmãos, às vezes nós somos tão egoístas que nós nos cultivamos demais, sabe? Nós giramos muito em torno de nós. Por isso nós temos dificuldade de falar às pessoas, de cantar, de pregar, de servir. Que a gente fica, o que o outro vai achar? Mas se aquele irmão está na reunião, quem sou eu para falar? Não. E quando você vai fazer uma coisa, você dá um rodeio, fica aquilo ruminando. E às vezes passa que você não fala. Você teria até algo para servir, mas você não serve. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos demasiadamente presos conosco. Então Paulo, ele está repreendendo aqueles que falavam muito com Deus, viu? É muito bom você falar com Deus. Mas se o seu falar com Deus não redunda em algo para falar com os homens, será que você está mesmo falando com Deus? Percebe, irmãos? Nós temos que considerar isso, né? Porque a vontade de Deus no verso 4 é que haja edificação. Aquele que profetiza, verso 3, digo, né? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Não tem problema você se edificar. Deus quer que você se edifica. Mas se edifica para você ter algo a repartir com a igreja. Não é uma edificação individual e egoísta, né? É uma edificação para o corpo de Cristo. Então, o termo aqui profetizar, eu sei que para os pentecostais significam restritamente falar em línguas e depois falar eis meu servo e ter aquela, né, palavra profética, né, como assim dito, né? E para os mais conservadores, profetizar significa falar a palavra. Eu penso que os dois não estão muito corretos, ainda que os dois ao mesmo tempo estão certos. Mas o que eu quero dizer é que a vontade de Deus é que haja revelação. Se ao falarmos a palavra, estamos falando uma palavra revelada, isso é profecia. Mas se falamos a palavra e essa palavra não procede da comunhão com Deus, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, para aquele momento isso não é profecia. A profecia que ele está se referindo aqui é de algo vivo, revelado, ungido. É algo que vai suprir a necessidade da igreja naquela circunstância que a igreja estiver. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós corremos o risco de ser crítico. Imagine se profecia é papapá e falar isso. Aí nós corremos o risco também de sermos pessoas mecânicas, racionais, e não depender da revelação do Espírito Santo e falarmos palavras simplesmente mentais, né? Então nós precisamos ser ajustados pelo Senhor.
Porque o aspecto pentecostal, ele elimina o ministério profético bíblico. Um profeta é aquele que conhece as profundezas de Deus e ele fala a palavra, os oráculos de Deus. Enquanto aos pentecostais, às vezes, eles reduzem o ministério do profeta a uma pessoa que simplesmente tem o dom de profetizar. Por isso que às vezes fala que uma irmã que tem um dom de profetizar ela é um profeta. Biblicamente não, isso é errado. Profeta é um ministério do profeta, enquanto que dom de profecia é um dom de trazer algo da parte do Senhor à igreja, mas não significa necessariamente o ministério do profeta. Alguém que tem o dom de profecia pode amadurecer a tal ponto de passar a exercitar o ministério profético, mas não necessariamente o dom de profecia é ministério profético. Então existe uma diferença extremamente grande, porque o ministério profético tem a ver com revelações profundas de Deus e da sua palavra, da sua vontade para a sua igreja, enquanto que o dom de profecia ele tem a ver com consolação, exortação e edificação a indivíduos, a circunstância de uma igreja local. O ministério do profeta ele não é tanto local, ele não está limitado a uma igreja local. Ele é tão amplo quanto o corpo de Cristo. É claro que Deus amplia os ministérios, né? Diz a palavra que em Antioquia havia profetas e mestres, mas não diz que o ministério de profetas e mestres estava restrito à igreja em Antioquia. O ministério do profeta ele chega até onde o Espírito Santo guia ele. Agora o dom de profecia não. Ele é limitado e ele é restrito. Ele é restrito à circunstância de uma pessoa a outra pessoa, ou de uma pessoa que tem um dom de profecia a uma reunião da igreja que precisa de algo específico para aquele momento. Ministério profético não. Ele discerne os tempos, as épocas, o kairós de Deus, né? Ou seja, aquele momento que o povo de Deus está. Na história da igreja e no tempo de Deus e no tempo da palavra de Deus, onde nós estamos. Isso é próprio do ministério do profeta. Por exemplo, quem foi Lutero? Lutero foi um profeta. Por quê? Porque ele trouxe uma palavra no kairós de Deus, ou seja, no tempo de Deus, não especificamente a um indivíduo, a uma pessoa, a uma reunião, mas a igreja no sentido mais amplo. Isso é o ministério do profeta. Então o ministério do profeta ele é muito amplo, né? E nós às vezes, por ignorar a palavra, ou por não conhecer a palavra, a gente diz que alguém que tem um dom de profecia, ele é um profeta. Aí nós encontramos, né, às vezes, igrejas mais novas, né, ou congregações, ou como queira chamar, onde os líderes são subjugados aos dons de profecias. E a palavra perde autoridade. E às vezes essas profecias, elas que são as diretrizes para a igreja local. E isso é completamente uma inversão de valores na palavra, né? É a palavra que tem que nos governar e são os homens da palavra que devem ter o peso da palavra entre nós. Mas o dom de profecia, ele não pode estar acima da palavra, ele pode confirmar a palavra, mas nunca acima da palavra, né? Então, por isso que ele está dizendo que o que profetiza, então ele não está limitando a um dom, mas ele está ampliando a ação de trazer algo da parte de Deus para a igreja. A ação de você trazer algo da parte de Deus à igreja. Isso está aberto a todos nós. Agora o ministério do profeta é algo mais elevado, né? O verso 5 diz: eu quisera que todos falassem outras línguas. Isso realmente abre uma probabilidade de que é possível que todos falem língua estranha, ainda que nem todos falem em língua estranha. Mas se é um meio de se edificar com Deus, então isso é algo muito bom. Mas muito mais, porém, que profetizeis, ou seja, que tragam algo da parte do Senhor. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Sempre assim, irmãos. Sempre assim. Tudo vai ser para que a igreja tenha edificação. Então,
resumindo, não importa o quanto de livro você está lendo, o quanto tempo você está no monte, levantando de madrugada, orando, jejuando, o quanto tempo você já está na igreja, a pergunta que deve se seguir é a seguinte: o que de fato está virando vida para você suprir a igreja? De tudo que você está fazendo, o que você está compartilhando com a igreja? Tem duas maneiras de você ler um livro, pelo menos, né? Você vai ler um livro para você e aquilo não vai dar em nada. Às vezes Deus fala, Deus te ilumina, é muito bom. É claro que o Espírito Santo é soberano e Deus fala com você segundo a sua necessidade, né? Mas quando a sua motivação é o amor e visar a edificação da igreja, sua visão espiritual vai ser ampliada e aquilo vai gerar revelação, vai gerar conteúdo para você compartilhar com seus irmãos. Como é estranho encontrar pessoas que lêem um livro após o outro, lêem um livro após o outro, e se você amanhã perguntar, e aí, o que você tem para repartir com a igreja? Não estou sentindo falar nada. O sentir que ela fala que não está sentindo, ou seja, não está vendo nenhuma manifestação sobrenatural sobre a vida dela. Você está entendendo? Por isso que Paulo fala, siga o amor e procure os dons. Porque se você seguir o amor, tudo que você fizer vai ser como aquela mãe. A mãe está fazendo coisa, ela está pensando no filho. Se ela para na rua para comer uma coisinha, eu vou levar um pedacinho para os meus filhos. Se vai comprar uma roupinha para ela, se não tiver cuidado, ela compra só para os filhos e esquece dela, né, irmã? Isso é mãe, porque ama. Os irmãos que amam, eles não lêem a Bíblia para eles. Jéssica perguntou se é assim. Jéssica perguntou se é assim. Se é assim? Pode falar se é assim. Se é assim, se eu penso nela como... Pensa, tem que brigar com a Mira para comprar roupa para ela. Então, assim, é claro que você lê a Bíblia para se alimentar, mas quando você ama, além de você se alimentar, você está sempre pensando nos seus irmãos. Está sempre olhando para os seus irmãos. Porque você passa a experimentar o amor do Pai. E o Pai ama os seus filhos. O Pai quer cuidar dos seus filhos. Ele quer falar, ele quer guardar, ele quer exortar, né? Ele quer corrigir. Como é que ele vai fazer isso? Ele faz através daqueles que estão conhecendo o caminho sobre modo elevado, né? Por isso que Paulo está aqui falando, olha, quem profetiza é superior ao que fala língua estranha. Estranho isso, né? Qual é o critério que Paulo está usando? Edificação. O critério da edificação. Então, irmãos, os mais espirituais entre nós não são aqueles que, como Judas, segue de pertinho, senta, olha, é um santo. Nunca vi ele nervoso. Nunca discutiu, nunca brigou. Ixi, não pede nem oração, não tem necessidade nenhuma, é uma maravilha. Não se engane. Não estou querendo dizer que os espirituais são pessoas que vão dar problema, não dá problema não, por favor. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que aqueles que são espirituais esquecem de si. E eles estão sempre servindo. E porque serve, erram. Né? Porque serve, erram. Toda pessoa que serve, ela erra. Mas ela só é corrigida à medida que serve, né? Você imagina, alguém está cozinhando, o outro está varrendo casa, o outro está cortando grama, o outro está lavando roupa. Aí alguém está sentado nesse sofá, ouvindo um sonzinho. Ele vai começar a ver o defeito de todo mundo. Né? Ele vai começar a falar dos outros. Porque ele não está servindo. Na igreja, todo irmão que não serve, no sentido de servir os irmãos, é aquele que passa a falar mal do outro. Ele tem muito tempo para ver a vida do outro. Pode ter certeza, os irmãos que dão mais problemas na igreja são aqueles que não estão ocupados com algum encargo específico. Que alguém que está ocupado com encargo, ele está orando, ele está servindo, ele está preocupado, né? Ele está preocupado com o seu. Agora a pessoa que não está servindo, ela está ociosa, né? E ela passa a criticar o outro que serve. Então nós precisamos realmente ver que o critério que Paulo está usando é o critério da edificação. Nós precisamos não de irmãos bonzinhos e nem de irmãos maus. Nós precisamos de irmãos que se levantem para
servir. O que vocês estão fazendo com todos esses dons? É isso que Paulo está querendo perguntar à igreja em Corinto. Está muito bom que no culto ou na reunião está muita gente falando língua estranha, aquela coisa toda, mas de prático, o que está redundando isso? Então, se não tiver edificação, não estamos indo a lugar nenhum, né? Verso 6: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Aqui eu quero chamar a sua atenção, que Paulo está colocando pelo menos 4 maneiras de se transmitir a palavra de Deus. A única que ele desconsidera é tentar falar língua estranha na reunião. Se você está sozinho, fale à vontade, se você tem esse dom. Se você está na igreja, evite falar língua, exceto se tiver interpretação. Fale em 2 ou 3, como ele vai dizer. Mas ele diz assim: em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de, primeiro lugar, o que vem em primeiro lugar? Revelação. Revelação precede as demais coisas. Nós precisamos de doutrina, mas doutrina, na verdade, é a forma didática de fundamentar a revelação. Doutrina é a explicação da revelação. Doutrina trabalha com a mente, né? Com os conceitos. Ela define, né? Eclesiastes diz que as palavras dos mestres são como os pregos que firmam na parede as molduras, né? As vigas, né? Então Paulo está querendo revelação, pessoas que estão andando com Deus de tal maneira na palavra que elas estão tendo revelação de Deus para compartilhar. Em segundo lugar, ciência, que é o conhecimento profundo de algo. Em terceiro lugar, profecia, no sentido de palavra profética. E o de quarto lugar, doutrina. É claro que hoje eu não vou mexer com isso, né? Vai tomar muito tempo. Mas o ministério da palavra, ele lida com revelação, com palavra da ciência, com palavra da profecia e palavra no sentido de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Ou seja, se os instrumentos não derem sons bem claros, bem definidos, como é que você vai reconhecer o que a pessoa está querendo tocar, né? É impossível. Então, como que nós vamos entender o que alguém está transmitindo do Senhor se ela estiver falando língua estranha? Ou mesmo se não falar língua estranha, mas se ela está transmitindo algo que não vai chegar a lugar nenhum. Precisa ser muito específico, né? Com aquilo que vai transmitir à igreja. Verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Imagina um exército reunido, aí a pessoa vai trocar lá a corneta, ele começa com alvorada e mete o toque de recolher no meio e vai por aí afora, quer dizer, é para recolher, é para levantar, é para comer, é para se apresentar, é para guerra, qual que é o... Então precisa ter muita clareza, né? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falando ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Eu me lembro quando os irmãos da Holanda, né, tiveram lá em casa, né, e as meninas ficavam olhando, eles falando inglês, holandês. Quer dizer, para elas são tudo louco, né? Acho que foi a filha do Dino, né, que viu os irmãos falando português, né?
e o Dino também tentando interagir, ele falou assim: papai, os irmãos falam tudo errado e o senhor está começando a falar errado também. Porque eles não falam nada certo, né? Quer dizer, é estrangeiro. Então, se o que fala não fala de tal maneira inteligível para transmitir edificação, não está servindo para nada, né? Agora, às vezes na igreja nós temos esse problema, né? Pessoas não falam na igreja, ou quando vão falar, não falam coisas objetivas, né? São subjetivos, né? É melhor falar uma coisa bem pequena, mas clara, objetiva. É isso aqui, ó. Eu penso isso aqui, eu queria saber isso aqui, eu tive essa experiência com o Senhor e tal. E tem gente que fala, mas não chega a fim nenhum. Isso não pode ser chamado profecia, né? Profecia pode ser resumido em trazer algo de Deus para a igreja que vai edificar. Se alguém levantar e falar só, irmãos, ontem eu estava deitado, quase dormindo, orando, e o Espírito Santo me repreendeu porque eu fiz isso. Se ela teve essa experiência com o Senhor e ela falar isso na igreja, isso pode ser uma profecia, porque ela está compartilhando algo que ela recebeu do Senhor. E às vezes isso Deus deu a ela como um meio de corrigi-la, mas como um meio dela testemunhar para corrigir a muitas outras pessoas também, né? Muitas coisas nós podemos compartilhar que vai ajudar os nossos irmãos, mas de alguma maneira a palavra profecia está muito mais voltada para transmitir palavra revelada como a vontade do Senhor para a igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Isso é importante, irmãos, o meu espírito ora de fato. Muitas vezes Paulo falou, orai no espírito. Deus quer que a gente exercite o nosso espírito, né? Mas se não tiver interpretação, a mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizes apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça, depois do seu cântico espiritual? Visto que não entende o que dizes. Porque tu de fato dás bem graças, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então aqui cai uma certa teoria de que se alguém é maduro, ele não tem dons espirituais, ou não vai falar língua estranha. Nós devemos ter muito cuidado com essas comparações, né? Porque é quase dizer que Deus está errado em dar dons, né? Me lembro uma vez que eu estava lendo a biografia do Atmani, né? E alguns irmãos começaram a falar língua estranha e outros começaram a reprimir. A Uni mandou um telegrama ao Witness Lee: não proibaste falar línguas, que é um versículo de Paulo que está na Bíblia, né? Então, assim, Paulo está dizendo que ele falava em língua mais do que todos os outros. E Paulo é um homem espiritual, mas quando ele fala em língua, ele está exercitando o seu próprio espírito. Ele está tendo comunhão com Deus e através dali ele está adquirindo revelação para transmitir à igreja. Então é a vontade de Deus que a gente exercite o espírito, né? Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. Ô irmãos, olha o que ele está falando. Ele prefere falar 5 palavras inteligíveis, que vai gerar edificação, do que 10.000 palavras em outras línguas. Por quê? Porque quando a igreja se reúne, o objetivo é edificação. Amém?